A paz do Senhor, amados. Mais um vídeo para a honra e glória do Senhor. Mais um vídeo em que o Senhor vai ministrar o seu coração e tirar uma dúvida que eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes você se pega pensando nisso. Quando meu marido, minha esposa voltar, será que realmente ele vai mudar? Será que realmente existe a mudança? E é muito difícil nesse momento você ter uma visão. É difícil, gente. Não é fácil você ter uma visão do que vai acontecer futuramente. Então, por isso, Satanás ele se aproveita disso e te coloca o medo. Satanás ele não tem poder para ler a sua mente. Ele tem poder para lançar setas na sua mente, mas ler a sua mente ele não tem poder. Então ele sabe que existe uma procura, existe uma luta pela restauração. Ele coloca essas dúvidas na cabeça. Só que eu quero te falar uma coisa. Seu marido, sua esposa, ele pode voltar hoje, pode voltar amanhã, pode voltar daqui uma semana. Só que talvez não estará totalmente transformado. Deus, ele usa estratégias maravilhosas, tá? Ao contrário de Satanás, ele é criativo. Satanás, ele faz da mesma forma. Gente, se vocês pegarem, temos mais de 30 mil pessoas nesse canal. A história de cada pessoa, as histórias elas vão baterem muito. Elas vão ser muito parecidas em relação a como o cônjuge saiu de casa, as mesmas frases, o como foi dito, no momento que foi dito. Gente, é as mesmas coisas. Então o Senhor, ele faz de forma criativa. Ele restaura de forma criativa. E é necessário que nós começamos a confiar nele. E embora seu marido, sua esposa volte totalmente com os vestígios do mundo, totalmente com as coisas do mundo. E, gente, tem uma falha muito grande que existe pessoas que o marido tá até voltando, mas não aceita. A esposa tá voltando, mas não aceita, porque ainda tem vestígios do mundo. E a palavra do Senhor, ela é clara quando ela diz, não andeis ansiosos com coisa alguma. E venha como estás que eu te mudarei. Então assim, gente, e eu quero deixar um alerta muito grande. Não existe uma transformação do seu marido, da sua esposa, quando existe a volta, se você não estiver transformado. Se não existir verdade na sua transformação, se você de fato não for a pessoa que Deus ali colocou no deserto e você se abriu para a restauração. Porque, gente, uma coisa é Deus te levar ao deserto, tá? Você sofrer ali, lutar. Outra coisa é você lutar, sofrer e crescer. Tem pessoas que querem só o alimento de ouvir falar assim, ai, como Deus vai trazer, como Deus vai fazer. Ou então, como que Deus vai julgar a amante, como Deus vai castigar o seu marido. Só que esquece que a transformação, ela precisa existir. E se seu marido ou sua esposa voltar para casa e não ver de fato a transformação, ele nunca vai sentir segurança para ficar. Ele nunca vai sentir seguro para continuar no ambiente, porque ele vai falar assim, essa mulher, esse homem continua a mesma pessoa. Ele vai repetir os mesmos erros. E amados, eu vou falar uma coisa bem sincera para vocês. Quando Deus muda o coração de um homem, quando Deus muda o coração de uma mulher e transforma, existe a mudança até no modo de olhar, no modo de falar, no modo de respirar. Irmã, como assim no modo de respirar? Sabe aquelas coisas que você não concorda e você faz respira fundo? Até isso pode trazer algo para o seu marido, para sua esposa que voltou. Irmã, mas você está generalizando que tudo gira em torno do marido, da esposa que voltou. Eu não posso ter reação nenhuma? Amados, eu vou ser bem sincera com vocês. Se você de fato mudou, deixou de ser aquela mulher rixosa, aquele homem rixoso, aquela mulher ciumenta, aquela mulher que briga por tudo. Gente, olha, na volta do marido para casa não é hora de ter ciúmes. Na volta da esposa para casa não é hora de ter ciúmes. É hora de engolir muita coisa, tá? Isso tem um tempo determinado para todas as coisas, assim como a palavra do Senhor fala. É um momento que você precisa engolir muita coisa, respirar fundo, em silêncio. E é um momento que você precisa ficar em silêncio e pedir para Deus direção. Pedir, Senhor, me ensina
como eu devo agir. Ah, irmã, mas isso quer dizer que eu preciso ser conivente com tudo que ele fizer? Se eu tô vendo ele ali, voltou pra casa, tá conversando com a amante do meu lado ali na cama, eu preciso aceitar isso? Amados, ninguém é obrigado a aceitar ninguém. Ninguém é obrigado a aceitar nada. Porém, você precisa entender que existe um processo acontecendo. E é uma briga espiritual, é uma luta espiritual. E quando existe uma brecha, o Satanás ele entra e ele usa essa pessoa. Ele faz dessa pessoa um fantoche. Então seu marido, sua esposa não está totalmente liberto. Ele não está totalmente, não que esteja puxando a sardinha para o lado dele. Isso é horrível. Gente, estar com uma pessoa do seu lado, sabendo que ela está conversando com outra pessoa, sabendo que ela ainda está com pensamento lá fora, é muito triste. É doloroso, eu sei que é doloroso, mas você precisa provar para Deus, assim como Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, você precisa provar que você de fato mudou. Você precisa provar que de fato você não é aquela pessoa que engole tudo, aquela pessoa que aceita tudo, aquela pessoa que não tem amor próprio. É a pessoa que vai encontrar no Senhor a forma de se expressar. Vai encontrar em Deus a solução para o seu problema. Porque o que não está nas tuas mãos, você sabe que você consegue resolver nas mãos de Deus. Essa é a grande diferença. E eu precisava fazer esse vídeo porque existem muitos erros de pessoas que estão reatando os casamentos, porém, elas estão cometendo as mesmas falhas e estão voltando para o deserto. E isso é um aviso muito grande. Deus ele vai trazer o seu marido, sua esposa de volta. Se ele tem promessa para vocês dois, ele vai trazer o seu marido, sua esposa de volta. Só que você precisa ter sabedoria de resolver situações no meio disso. Eu falo resolver situações financeiras. Você precisa entender que ele vai voltar totalmente acabado. Você precisa ter um feeling ali para entender quando é a volta, quando é o tempo certo da volta, quando não é. Então precisa tomar muito cuidado. Deus ele precisa estar presente todo o tempo. Se você não ouve a voz do Espírito Santo, você nunca vai saber qual direção tomar, amados. Hoje eu escutei uma pregação muito sensacional, onde aquele cara falava sobre seguir alguém. Quando você está dirigindo numa estrada, você é responsável para onde você vai. Você pode se perder, você pode acelerar e tomar uma multa, você pode ir para onde você quer quando você está dirigindo. Mas quando você tem alguém na sua frente e você precisa seguir aquela pessoa, você tem que entender que se ela reduzir a velocidade, você tem que reduzir. Se ela vira para a esquerda, você tem que virar. Se ela vira para a direita, você tem que virar. Você tem que seguir aquela pessoa. E assim a nossa vida cristã. Nossa vida tem que ser seguindo a Cristo. Você sabe que se você seguir a Cristo, Ele vai te levar no lugar que você precisa ir. Então, se você realmente, de fato, mudou, você não precisa temer. Você não precisa temer a volta do seu marido, a volta da sua esposa. Descansa no Senhor, coloca nas mãos dele e ele vai fazer da forma certa. Agora, se o seu medo é a sua forma de agir, é porque você talvez não mudou ainda. Ai, como que eu vou reagir tal coisa? Como eu vou reagir se ele fizer tal coisa, se falar tal coisa? Então, assim, precisa ter um peito de aço. É o que eu falo, a verdade é essa. Você precisa se revestir da armadura, entender que a luta não é contra o seu marido, contra a sua esposa, e lutar no mundo espiritual, porque mesmo voltando do deserto, mesmo saindo do deserto, você realmente não sai do deserto. Você realmente continua a luta. E esse vídeo eu queria trazer para vocês, amados, para que vocês entendam que não pode relaxar e não pode vacilar depois da volta do marido, da volta da esposa. Existe uma luta constante e ela precisa ser lutada. Fiquem todos na paz, amados.